E nessa casa, seus amigos diziam assim: mestre, lá fora está sua mãe e seus irmãos querendo falar. E Jesus diz assim para ele retruca, na verdade, faz uma pergunta: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E responde imediatamente: meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai Celestial. E com isso, essa fala de Jesus, que trouxe tantas discussões, e até hoje ainda, algumas pessoas fazem comentários maldosos, né? Acho muito difícil de entender. Com isso tudo, Jesus, que não estava desfazendo a sua família, não estava sendo ingrato, nem mesmo tratando mal sua mãe, nós que o conhecemos pela sua obra, pelas suas mensagens, pela sua prática de amor e caridade, nós sabemos que jamais poderia ter havido alguma contrariedade entre Jesus e sua família. Sua mãe, seu pai e seus irmãos. Mas Jesus não deixou de aproveitar o momento para trazermos mais uma lição valiosa. Qual seja? Existe a família universal. Não é só a família material, biológica, minha gente. A família universal. A família é a grande humanidade. Nós fazemos parte dessa família. Somos todos filhos do mesmo Pai, que é o nosso Criador. Então Jesus aproveita para dizer que existe a família, que é para todos os tempos, né? Que faz parte da parentela corporal, e a família que faz parte da parentela espiritual. Nesse dia 4 último, sábado passado, nós reunimos aqui na nossa casa membros da nossa família espiritual, trabalhadores da nossa casa espírita e os grupos das famílias que foram assistidas por todos na nossa instituição, que vieram em busca do encarecimento, do consolo, das doações que recebemos dos nossos queridos irmãos colaboradores, que diminui a fome. Mas também, nesse encontro, diminuiu a tristeza, com o esclarecimento. Por terem suas casas invadidas não só pela água, pelo barro, porque são muito baixinhas, né? Lá em Cuba, às vezes tem. A maioria não tem piso, tem muita goteira. E às vezes se encontram quase melhor na rua do que dentro de casa. Mas nós recebemos, depois que a nossa irmãzinha fez uma prece, um verdadeiro passe, a terapia dos fluidos, que os nossos irmãos trouxeram e nos envolveram a todos. Foi uma emoção só. Essa emoção, essa bênção do passe espiritual que acalmou a dor, o desespero, a frustração e o medo. Podemos dizer que foi um encontro de amor, né, Vitor? De esperança, né, Taninha? E de caridade. Mas eu parei para pesquisar o que é família. E lá no dicionário, minha filhinha, diz assim, ó: família é um conjunto de ascendentes, descendentes, colaterais e afins de uma linhagem. Grupo de indivíduos constituído pelo mesmo sangue. Mas nós sabemos que não é assim. Não sabemos? Quantas pessoas que nós conhecemos que parecem, são mais íntimas e familiares nossas do que a nossa própria família, não é? Quantos amigos que nós começamos a conversar e de repente temos tantas afinidades. Existe um encontro de coisas tão boas que são trocadas, né? Então, família, para nós, é um grupo de espíritos que divide o mesmo gosto pela vida, que divide o mesmo sentimento, que não importa não dividir o sangue, mas consegue tornar-se um para os outros, muito mais que isso, ajudando, dando apoio, sendo, como dizemos, irmãos. Tem pessoas que são tão parecidas que nem precisam ter a mesma descendência. Pode não parecerem fisicamente, mas se conhecem até pelo olhar, pela fala. Sabe quando é necessário dar um conselho,
quando é preciso rir para divertir-se, para sair daquela tristeza, daquela angústia, ou até mesmo dividir as mesmas lágrimas. Pois família somos nós que escolhemos, na verdade. As pessoas que amamos, que passamos a conhecer e que percebemos que tem muito mais em comum que apenas laços de sangue. São essas pessoas que passam a se tornar essenciais em nossas vidas. Maninhas, irmãos, primos, primas, apenas porque dividem o mesmo sentimento. Como nossa família é importante, minha gente. A nossa família, na verdade, é o bem mais precioso que todos temos. Deus não nos deu por acaso pai, mãe, irmãos, uma família. Principalmente os nossos pais. Não importa se são nossos pais de verdade, se nos adotaram, o que importa é que nos amam. O que importa mesmo é que tudo que eles aprenderam nessa vida, eles passam para nós. Mesmo que não seja muito útil, eles passaram por experiências muito duras, em outros momentos, e querem nos poupar de sofrimento, de dor e de muito esforço. Nossos pais, então, merecem todo o respeito e carinho do mundo, pois são eles que nos dão tudo. E tudo aquilo que temos, se esforçando também para nos dar aquilo que nós queremos. Vamos aprender, então, a dar valor a essas pessoas tão especiais que nos amam. Vamos retribuir tudo que eles nos dão com carinho, amor, felicidade, pois esses são os presentes que eles querem. Não é o da loja, não, nem do shopping. E você pode rodar o mundo inteiro, mas nunca em lugar algum vocês vão encontrar uma sensação maior de pertencimento e conexão do que lá dentro da nossa família. E não se engane, isso não quer dizer que eles não tenham defeitos. Todos temos. Algumas virtudes, mas todos temos defeitos. Pelo contrário até, ser família é entender o que leva uma pessoa a ser exatamente como é, boa ou ruim. E depende muito de um passado, de uma história. Não podemos julgar. Quem de nós aqui pode julgar a quem quer que seja? Se o nosso Pai, que criou a todos nós, não julga. Ele nos dá o livre-arbítrio, o poder da escolha. E não nos diz se estamos errados ou certos. Somos nós, com a nossa consciência plena do que estamos fazendo, que vamos dizer mais tarde, puxa, ali eu errei, ali eu acertei um pouquinho. Não foi 100%, mas já estamos na caminhada do melhorzinho, né? Então, não se engane. Todos nós temos defeitos. O que leva a ser uma pessoa exatamente como é, e mesmo com tantas imperfeições, conseguir ser amada pela família. Porque este é o amor mais puro e intenso que existe. Quando aquela mãe recebe aquele bebezinho, não sabe o trabalho que vai dar, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser alegre ou triste, se vai ter problemas de saúde. Ela está preparada a passar noites a fins, cuidando daquele bebê, cuidando daquela criaturinha, até enquanto ela puder estar por aqui. Porque toda mãe e todo pai sabem que tem esse compromisso com seu filho. E aí, meus queridos irmãos, existe algo mais muito importante, né, que nós podemos e devemos, nesse momento, pensar. Quando nós aqui estávamos sábado, muitas famílias haviam já se queixado antes da nossa mini palestrinha, né, Taninha? E alguns até choraram, porque não tem mais nada. Outros estão recebendo os parentes lá de Canoas e arredores, né? A casinha é pequenininha, mas ela parece que ganha uma distensão, todos cabem. Tem uma que me diz que tem 8 na cama dela. 8 pequenininhos com ela. E ela está feliz por dar moradia aos sobrinhos, aos filhos, e ao cunhado, e à esposa, à avó, que chegou também de repente, e está feliz porque veio aqui de novo hoje e diz assim, Dona Dorotia, agora tem que levar mais um pouquinho de comida. O Christian viu e a Márcia também, quando chegaram aqui, e eu pedia para ele, me alcança mais uma cestinha, né?
quando a gente tinha que reforçar. Isso é uma bênção a gente poder doar. Mas é uma bênção elas abrirem aquele coração imenso que elas têm. E é lá, minha gente, na invasão, que eu vejo a solidariedade. Abrem as portas. Eu pergunto a vocês, quem faz isso? Quem abre as suas portas para colocar uma pessoa que vem de longe, sem nada, faltando tudo, que só precisa de um abraço e um pratinho de arroz e feijão? Quem faz isso? Então, existe uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que é muito difícil que todos entendam o porquê dos flagelos coletivos, minha gente. Porque Deus, a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores, porque Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores, como os terremotos, os maremotos, os tsunamis, né? E as enchentes e outras coisas mais. Porque o calor também infernal está matando. A pressão sobe e as pessoas morrem do coração. Então, os espíritos superiores respondem: Deus não castiga. Mas quando chega até a humanidade o flagelo destruidor, que é necessário para uma regeneração moral de nós, espíritos eternos, que aqui estamos numa passagem. Aqui é só uma passagem. Para aprendizado, para a nossa evolução, para sermos melhores do que éramos quando aqui chegamos. É um compromisso nosso. Evoluir, ser melhor. Aí diz assim, ó, a cada nova existência, nós adquirimos um grau de perfeição. Um pouquinho melhor, a gente até pode dizer que saia, né? De vez em quando, né? Outros, às vezes, chegam aqui, não retrogradam, mas saem quase que do mesmo jeito. Porque não querem ouvir, não querem fazer nenhuma experiência, né? Experiências novas, no bem, no melhor. E quando Deus faz com que cheguem os flagelos, é para que as coisas fiquem prontas o mais rapidamente possível, numa ordem melhor. As coisas que eu digo são as edificações. Minha gente, antigamente as enchentes não aconteciam porque nós não tínhamos asfalto, nós tínhamos bocas de lobo, lembram? Nós tínhamos as pedras no caminho, que a água ia para baixo. Hoje em dia não, passa pelo asfalto, fica tudo ali boiando, é ou não é? Cadê as bocas de lobo? Sabe que aqui em Capão Novo é melhor ainda do que lá em Capão? Lá em Capão tem obrigado a pisar na água. Aqui parece que a água vai logo, né? É um pouquinho melhor direcionada nesse ponto. Então, realize-se em alguns anos, em muito menos anos, o que necessitaria de muitos séculos. Nós temos vários exemplos. Lá no Japão, o terremoto, caiu tudo, né? Hoje não. O prédio faz isso, mas não cai mais. O que é isso? A ciência, o conhecimento daqueles homens que fazem engenharia, arquitetura daquelas obras, e já não cai mais nada. Mas precisou muitos anos, não. Em pouco tempo o japonês foi arrumando, e hoje em dia o prédio balança, mas não cai. Não é aquele programa de piadas da televisão, né? Balança, mas não cai. Mas é quase que usando aquela frase, né? Então vocês veem que o progresso vem depois das grandes tragédias, dos grandes flagélios também. Morreram sempre tantas pessoas, tem tantos desaparecidos. Tem, gente. Mas vamos olhar lá para o ano de 2023. Na Indonésia foram milhares. Vocês viram na TV aqueles corpos saindo, desaparecendo na água. É ou não é? E nós, claro, temos as nossas perdas aqui, algumas que nem apareceram ainda, né? Mas nós podemos dizer assim, graças a Deus, foram poucos, perto daqueles milhares que estão em Minas Gerais no ano passado. Foi uma enchente de água salvadora, no nosso Brasil. E o porquê de tudo aqui, no nosso país principalmente? Porque as pessoas não respeitam a natureza. As árvores contêm não cai, não desbarranca assim, aqueles morros todos, né? Porque as árvores eram contenção. Aí eu quero fazer uma mansão lá no meio do arvoredo, eu devasto tudo, tiro tudo. A mão do homem, infelizmente, né?
ainda tratando de terminar com a natureza, com a proteção natural que Deus nos deu nesse planeta tão lindo. O degelo está acontecendo. Ontem o meu pequenininho, o bisnetinho, disse assim: Pisa, é verdade que o mar também vai vir avançando na areia? Quem sabe? Eu não vou estar mais aqui, disse para ele. A Bisa não vai estar mais. Mas temos que saber cuidar. Por quê? Porque o degelo faz com que a água aumente de volume. Vai chegar aqui na areia. Aí tinha um senhor na TV, ele veio me mostrar o videozinho. Olha aqui, Bisa, esse aqui está muito bravo. Eu fui ouvir o texto dele, né? O áudio. Ele estava indignado porque a área dele de lazer, depois da mansão terminada no rio, foi arrasada. A área de lazer. O que está faltando nessa criaturinha? Olhos de ver, consciência. Porque uma área de lazer se refaz. Quem sabe que tenha um bom senso de colocar nos fundos da casa dele, não na frente, né? Porque a frente vai até o rio. E o rio subiu. Então, nós temos que pensar. Não estamos aqui julgando ninguém, mas nós temos que pensar que o sofrimento da Covid, que nós achávamos que o nosso ser humano, o nosso irmãozinho daqui, lá da Europa, dos Estados Unidos, todos nós iríamos nos conscientizar. Veio essa doença, essa enfermidade, ceifou muitas vidas. Vamos aprender a ser mais solidários, vamos aprender a cuidar mais da nossa saúde. Hoje em dia existem repelentes, existem várias medicações para tudo. Mas mesmo assim a nossa SIDA não escapou também. Porque ela pega todos, não só aquele que mora lá na invasão, nem só aquele que mora lá na rua, né? Esse dia o rapazinho que dorme lá embaixo do quiosquezinho, lá na frente de casa. Eu não peguei nada ainda, dona Dorotinha. Tem um cafezinho para mim? Tem. Tem café para todo aquele que pede comida e pede para alimento. A gente tem que dar. Esquentar um pratinho não custa nada. Mas ele estava feliz por não ter perdido nada, porque imagina uma criatura que já não tem nada, ainda ser internada como um indigente praticamente, né? E assim, ó, diz assim, ó, Deus não poderia empregar, 7:38 do Livro dos Espíritos, para melhorar a humanidade, outros meios que não sejam flagelos destruidores? E os Espíritos superiores respondem, sim, diariamente Deus emprega. Deus nos emprega, pois deu a cada um de nós um meio de progredir pelo conhecimento, do bem e do mal, do que está certo e do que está errado. É o homem que não aproveita-se dessas mensagens de nossa parte. Então é necessário castigá-lo em quê? No seu orgulho, para que ele possa sentir-se a fraqueza. Aí ele vai se sentir mais fraco. E vai começar a pensar mais, e vai começar a refazer, e quando se vê, surgem coisas maravilhosas que vão proteger a todos nós. Né? E aí diz assim, nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe também junto com os perversos. Isso é justo? E aí eles respondem assim, se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira que abranja toda a humanidade, numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Mas aí nós temos que ter uma visão cósmica, né? Uma visão de todo este planeta e da humanidade inteira. E algumas vezes modificam o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas próximas gerações. Então a gente fica feliz também. Nossos netos e bisnetos vão usufruir dessa melhora do nosso mundo, das nossas construções. Os flagelos são provas que proporcionam ao ser humano a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. Nós temos que ser submissos à vontade de Deus. Porque Deus quer o quê? O melhor para nós. Deus nos ama. Criou a todos nós. Porque nos ama. E nos dá essa oportunidade de evoluir através do sofrimento, sim. Porque aí é que nós acordamos, aí que nós despertamos. Imagina se todos nós vivêssemos numa festa
dia após dia. Nós íamos nos lembrar de quem não tem comida? Nós íamos nos lembrar de quem está passando necessidade? Nós estamos numa boa. Aí mais ficaríamos ainda egoístas, orgulhosos e maus. Então, desenvolver sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio, querer só para si, e de amor ao próximo. Pois senão o homem seria, a humanidade seria toda ela dominada pelo egoísmo. Tudo para mim e para os outros nada. Mais uma pergunta, um comentário de Kardec, maravilhoso que tem nessa obra, no nosso Livro dos Espíritos. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste e a fome, as inundações, as intempéries fatais. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar, ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Por que não? Algumas regiões antigamente devastadas pelos terríveis flagelos, quando souberam aproveitar os recursos da sua inteligência, quanto ao cuidado da sua preservação, soube aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para os seus semelhantes? Então, ainda é necessário, né, que nós olhemos as vítimas de todos os flagelos e possamos olhar com muito amor. Ainda é necessário que soframos para aprender. Minha gente, hoje, depois de tudo isso que se falou, nós vamos ouvir uma prece. É uma música, mas é uma prece. Para encerrar este momento, e vamos refletir, porque é uma prece sobre a família, que eu acho maravilhosa, do nosso querido Padre Zezinho. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um sol de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Todos. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, família também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, família também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida.
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um sol de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.